Eu fiquei um ano parado, eu saí da Record em 2013, porque eu parei um ano da minha vida para cuidar de mim. Então, tirei um ano, para ser bem sincero, assim, eu fui cuidar de um problema de dependência química. Então, eu falo isso para todo mundo, tem até um projeto de um livro. Então, eu parei um ano a minha vida, né, de 23 de março de 2013 a 23 de março de 2014. Botei as ideias no lugar, saiu um novo e aí o Caio Magenta olhou para dentro, me deu oportunidade. Então, eu cheguei na empresa nessa data, em 19 de maio de 2014, e aí já se vão quase 10 anos, né? Então, hoje eu e o Caio, a gente toca, comanda a empresa e absorve um pouco nessa coisa, né? A Eletromídia está muito forte no cenário nacional e a gente tenta trazer essa realidade do cenário nacional, como você falou, né? A gente quer, talvez, cada dia mais presente na vida, não só de Santos, mas Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, as cidades da nossa atuação aqui no litoral. A Eletromídia não é uma empresa, obviamente, aqui da região, é uma empresa que atende o Brasil inteiro? O Brasil, a gente tem cobertura nas principais capitais, né? Praticamente todas as capitais do Brasil e em grandes regiões metropolitanas. Então, quando a gente fala do estado de São Paulo, é que assim, a gente tem dois formatos, né? De franquia, no caso a nossa, aqui a Eletromídia Litoral é uma franquia da Eletromídia, e tem muitas outras cidades que não são franquias, são próprias da Eletromídia. Então, uma empresa que hoje, para você ter uma ideia, em termos de mercado, a gente detém 84% do mercado de mídia digital out of home. Então, é uma gigante do setor, né? Ela nasceu da fusão de duas empresas, né? A Eletromídia, que já existia, com a Elemídia, que hoje não existe mais, né? Mas eu entrei, né, em 2014, ainda era a Elemídia operação, né? Na verdade, a história começou o quê? Lá atrás, um cara deve ter ido para, por exemplo, Nova York, tem a Captivate, que é uma das maiores do mundo do setor, né? O cara olhou e falou, cara, isso aí não existe no Brasil. O cara foi lá e montou em Alphaville, começou a montar prédio, tal. E aí a Editora Abril olhou aquele negócio e falou, cara, isso é interessante. Foi lá e comprou do cara, pagou um belo dinheirinho, e aí começou a investir, começou a tomar proporção. Em São Paulo, ela começou a se expandir, começou a ir para algumas capitais. Aí ela permaneceu sob o teto da Editora Abril até 2014, no ano que eu cheguei. No finalzinho de 2014, a gente passou por um processo de compra, né, por grupo de investidores, que era o Vitória Capital Partners, que era um grupo que, por exemplo, detinha o Arcos Dourados no Brasil, que é o McDonald's. Então, era um grupo fortíssimo. Foi lá, chegou na Editora Abril. A Editora Abril já estava meio naquela derrocada das mídias, né, de revista. Que eu falo físico, assim, né? Quando eu fiz faculdade, eu lembro, a gente aprendia em mídia, televisão, rádio, outdoor, revista. Internet não se falava em 2001. É verdade. Você tem uma ideia, um negócio muito louco, né? E hoje a vida, praticamente o veículo principal de comunicação do mundo está no teu bolso. Está no nosso bolso, né? Então, fala Ou assim, melhor, na palma da mão, como como a pode gente falar. fala, que nem você fala assim, pô, você pega até trazendo para a própria realidade de mídia, a televisão antigamente era o meio de comunicação número 1 de qualquer cliente. Cara, hoje já se mudou tudo isso. É outro investimento, é outro perfil de audiência, né? Eu falo as TVs, rádios, uma série de coisas, jornais, todo mundo tem que se reinventar. O diário ele passa do formato papel ou híbrido e trabalha eletronicamente falando. Então, assim, o que importa é assim, para todo veículo de comunicação, o que é? Trazer conteúdo, trazer notícia, informação para as pessoas, né? Então, a Eletromídia ela não é um veículo de propaganda, ela é um veículo de comunicação com uma série de parceiros, dentre os quais o Diário Litoral se faz presente. Mas né? me fala uma coisa, porque quando a gente começa a falar sobre as redes sociais, começa a falar melhor sobre a internet, sobre até redes sociais, até sobre a forma como impacta hoje o consumidor, a fórmula é fazer você ficar o maior tempo possível preso naquele aplicativo, naquele conteúdo, naquele site. Essa é a fórmula que, né, vicia para você não sair dali. Daí Exatamente. Os conteúdos rápidos de shorts, de reels, enfim. Cara, Eletromídia, você entra no elevador... Você não tem opção de mexer, né? E não só você não tem opção de mexer, mas se você pegar, hoje em dia os prédios rápidos, se você vai rápidos, né, de elevador rápido, que você pega, o seu estômago fica no terra. Você pega um corporate, por exemplo, que é um prédio desse. O elevador é uma nave. É uma nave, velho. Então você fica ali preso naquele conteúdo, 5, 6, 7, 10 segundos. 10 segundos se for parar em algum andar, né? Como é que isso funciona? Como é que esse negócio tomou uma proporção tão grande com um impacto tão rápido
para o consumidor final? Bom, vamos chegar lá, mas antes eu até acabei não terminando de contar a história. Aí a gente passou da Eletro... desculpe. A gente passou, eu acabei emendando uma coisa, mas eu já respondo isso. Então, assim, a gente ficou sob a Vitória Capital Partners, ela foi vendida, se não me engano, por 110 milhões em 2014, da Editora Abril para a Vitória Capital Partners. A Vitória Capital foi lá e o que o investidor faz? Entra, arruma, investe, valoriza e se projeta para se vender. E isso aconteceu em 2020. A Eletromídia, por exemplo, não sei se você lembra, em Santos, o primeiro painel de LED da cidade, você lembra disso? Eu tô aqui há 3 anos. Então tá. Se você não... Bom, então, assim... Eu sou santista por acidente. Há 20 e poucos anos atrás, o primeiro painel de LED, que era aquele formato antigo que eles falam RGB, que eram 3 cores, era um painel da Eletromídia, que era um cara aqui de Santos, o Duda, que tocava a empresa. Então, a Eletromídia já existiu em Santos. Onde era? Era no painel, era bem ali no Canal 3, na divisa entre a Minas Gerais e a Pedro de Toledo. Tá. Então, um painel ali no Canal 3, você dava de frente da Galeão Carvalhal, então foi o primeiro painel, acho que, de LED da cidade. E aí chegou em 2020, né, quando o HIG, que é esse grupo de investidores que hoje detém os direitos da Eletromídia, eles eram donos da Eletromídia, eles olharam e falaram, cara, a gente está em aeroporto. Na verdade, Eletromídia e Elemídia eram concorrentes de mercado, de mídia digital, OH, né, Out of Home. E os caras olharam e falaram, cara, a gente está em aeroporto, a gente está em metrô, a gente está em shopping, a gente não está nos verticais. Quem são os caras do vertical? A Elemídia. Vamos brincar com eles? Chama eles aqui para sentar na pagaram mesa. 770 milhões, e aí adquiriram, compraram a Eletromídia Vitória Capital Partners, né? E aí aquilo falou, cara, agora o negócio ficou sério, né? Então a gente pegou uma grande fatia do mercado. Um ano depois, os caras já são totalmente planejados. Primeira empresa de comunicação do Brasil a fazer um IPO na Bolsa. Então, nesse IPO, a gente arrecadou praticamente 1 bi. Desse 1 bi, a gente já partiu para a compra de outras empresas, por exemplo. A Ótima, que era aqueles pontos de ônibus em São Paulo. A Eletromídia foi lá e comprou a Ótima. Comprou todo o mobiliário urbano de Campinas. Então, os caras estão comprando. Esse é o negócio, né? Você vai pegando escalando, né? Empresas menores, promissoras. É o mercado de hoje em dia, né? Empresas comprando empresas, né? Sim, bares, e aí, então, aí, hoje a gente está sob esse né? teto da HIG e fazendo a coisa acontecer. Respondendo a tua pergunta, né? Antes, desculpa, agora eu que vou te interromper. Você é um cara, basicamente, dos números, do comercial, né? Um cara que começou ali no porta a porta, cara, eu adoro lidar com pessoas, né, cara? Então, e é um cara, assim, da ideia do comercial mesmo, né? De enxergar os negócios, entender esses fluxos, eu né? falo, cara, eu atendo, a gente faz a gestão da equipe, comercialmente pensa na empresa, mas eu adoro esse relacionamento, tanto que hoje eu também tenho uma carteira de atendimento, né? Então, tem alguns clientes, tanto eu quanto o Caio, tem alguns clientes que diretamente a gente atende, não somente a equipe. Porque eu falo assim, também a gente precisa estar próximo do negócio, não é só pedir para o pessoal, vamos lá vender e falar, não, cara, estamos juntos, vamos fazer a mesma coisa. E é esse o segredinho da empresa, né, cara? Todo mundo lá dentro se move e comercialmente falo, cara, eu nasci para isso, né, cara? Eu adoro lidar com pessoas que nem, pô, minha ex-mulher, a mulher fala, cara, você fala assim, pô, eu entrava numa loja, ela ia lá para comprar alguma coisa, eu falo, quem é o dono aqui? Cara, então assim, o negócio está embutido em mim, normalmente. É uma coisa que eu adoro fazer, né, cara? Bacana. E aí... você falou assim, a pergunta, né? Como chamar a atenção nesse... Hoje é um formato, por exemplo, o nosso formato de exibição é um formato de 10 segundos, o comercial. Você fala assim, pô, como é que o cara vai anotar 10 segundos? Qual que é o segredo? Repetição. Então, o nosso formato, o que é? Muitos comerciais durante o dia inteiro. Quando você fala de residencial, 24 horas por dia, a marca do cara está rodando a cada 9 minutos. Então, se não pegou você agora, mas pegou, você mora num prédio residencial. Te garanto que uma semana você vai ver todos os anúncios do teu prédio. Você sobe, você vai para o teu trabalho, você vai passear com o teu pet, você vai numa academia, você vai numa... Então, aquele sobe e desce. E muita gente fala assim, pô, vocês estavam antes no comercial e hoje, nossa linha de frente hoje está sendo residencial. Foi uma grata surpresa, né, para a gente. Porque, condomínios? Condomínios de alto padrão, em sua grande maioria, porque a gente pega condomínios com grande número de unidades. Por exemplo, você pega um de referência que é um bairro da cidade, que é o Aquaplay, que está no Marapé. Moram 4 mil pessoas lá dentro. Se você contar visitantes e agregados, cara, então ali você tem uma... No final do ano tem 10 mil pessoas lá dentro. Tem um bairro lá dentro, né? E então a gente tem todo o perfil, lógico. Hoje o perfil da Eletromídia é um público mais AB. Então, a gente está dentro desses ambientes
mais qualificados, vamos dizer, em termos de... Por exemplo, você pega o supermercado, a gente está nas lojas do Pão de Açúcar. Você pega... Cara, clínica de alto padrão, os melhores prédios comerciais. Pô, meu sonho era o quê? Era poder estar na cidade inteira, só que haja investimento, né? Então, a gente vai olhando com carinho cada prédio, cada demanda, ver se pode atender ou não também, porque a gente tem que seguir algumas regras da matriz. Então, não adianta, por exemplo, eu vou lá no Canal 3, que eu tenho apartamentos, prédios de 11 andares, que moram 11 empresários lindos de Santos. Só que você é um anunciante, cara, eu vou pagar para você falar com 11 famílias? Não. Sim, não faz sentido, né? Primeiro que o nosso investimento é caro, né? Para você colocar uma tela, que na nossa tela de residencial é uma tela anti-vandalismo, é um produto que você não encontra numa loja não é um monitor, uma tela de TV que você encontra no Extra, numa Casas Bahia. Cara, é um produto feito exatamente para a eletromídia. O investimento é todo de vocês? Toda a parte do equipamento? Equipamento, computador, porque é um veículo online, né? Uhum. Então, toda instalação é nossa responsabilidade. A gente faz uma parceria com o Ponto, que a gente chama o ambiente. Por quê? Daí eu falo assim, existe uma relação de... Não existe uma relação de pagamento. É uma troca, uma permuta, vamos dizer, que a gente faz. A gente traz informação, digitaliza o condomínio, né? Que a gente olha assim, a nossa tela residencial, você pega o comercial, a nossa tela está no formato horizontal. Quando a gente vai para o prédio residencial, a tela vira para o vertical. Por quê? A gente pega 60% da tela e dá de uso para o condomínio, e os outros 40%, 45%, a gente acaba passando as notícias, que, como eu te citei, do Diário, e Discovery, NetD, o ESPN, que são 120 parceiros de conteúdo nesse formato. Então, assim, a parte de baixo é para uso do condomínio. Então, o prédio chegar, em vez de ter aquele papel A4 dentro daquele acrílico no elevador, a gente transformou isso. A gente vive no mundo digital. Você digitalizou isso. E o que você falou assim, mais uma coisa de atenção. Normalmente, a estratégia, o que é? A gente coloca em pontos de espera forçada. Então, por exemplo, dentro do supermercado, eu não vou botar ele no meio das prateleiras, a minha tela. Ela vai estar na fila do açougue, ela vai estar na fila da padaria e no check-out, no caixa. Então, assim, onde as pessoas param e ficam olhando. Você entra no elevador, e, por exemplo, a história da mulher. Entra uma mulher no elevador e 4 homens. A mulher se sente constrangida. Ela está com a tela, olha para a tela, todo mundo olha e acabou. Então, assim, a gente inicia conversas ali também. Sim. Às vezes olha na tela, pô, legal. Tem gente puxa que... um assunto. Não, e a gente, eu falo, as pessoas sabem que eu estou da eletromídia, o cara fala, pô, estou lá no meu prédio comercial, quero saber como é que eu estou dólar, eu vou até o elevador. Né? Tem essas histórias. Tem essas histórias, assim. Mas, assim, eu falo, hoje é um veículo que eu tenho uma total identidade. Você falou assim, hoje a gente é televisão fora de casa, né? Porque que eu falo assim, eu pego, por exemplo, a própria Tribuna, quando eu comecei a minha carreira em 2000. Cara, você olhava lá, você pegava o Jornal Nacional, você tinha uma audiência de 58 pontos. E o share da Tribuna, até hoje, não muda, deve estar na casa dos 90%. Ou seja, de cada 10 televisores ligados, 9 estão na Globo. Né? Uhum. Então, é uma potência, é o maior veículo de comunicação. Inclusive, a Rede Globo hoje é um dos acionistas da Eletromídia. Depois o IPO ela comprou algumas ações. Também entrou. Então, também a gente faz parte, né, do grupo. Faz parte do negócio. Né? Então, assim, para uma Globo, que é uma gigante do setor, olhar para a eletromídia e querer comprar, os caras estão apostando muito nisso. E aí é que tá. Você fala assim, você pega assim, quando era criança, cara, não é quando criança, até uma grande parte da minha vida, a nossa fonte de informação eram os jornais, rádios, a televisão aberta. Hoje, se você pegar um cara de menos de 25 anos, esse cara não consome TV aberta. Falando de uma classe social um pouco mais qualificada, não, até de média para cima. Sim, cara, tanto que assim, quando você compra uma televisão, o que vem no controle remoto da televisão? Netflix e YouTube. Já está lá, o botão já está lá. O botão já está lá. Então, assim, mudou muito o perfil. A audiência da televisão aberta, ela despencou, na verdade. Então, isso se diluiu. Isso aqui não existia antes. Hoje, cara, eu quero ver notícia, eu puxo o celular para o lado direito, tem todas as notícias meio interessantes, futebol clube, tecnologia, economia. Tudo rápido. Cara, o que eu vejo está aqui na palma da minha mão. E a gente fala assim, as pessoas perguntam, a eletromídia, os telefones são concorrente da eletromídia? Eu falei, não, somos aliados. Tanto que hoje o Facebook e Google anunciam na eletromídia. E tem essa troca, né? Então, você imagina assim, a gente entrou no elevador, nós dois, aí a gente olha para a tela, passou lá, construtora Eng Plus, lá do Barroso. Manda até um abraço, meu companheiro de Rotary. Você está pensando em comprar apartamento, você olha lá no teu elevador, tem Eng Plus. Cara, daí você não conhece muito, o que você vai fazer? Residencial Maiorca, residencial Micro. Sim, você vai em cima. Cara, porque você não tem tempo de anotar telefone, isso, aquilo.
Puta, EG Plus. Você vai entrar no seu Instagram, no Google, EG Plus, cara. Então, assim, a gente puxa essa informação daqui e traz para cá, entendeu? Uma coisa que funciona muito e que eu vejo, que eu senti que eu fui impactado, inclusive, por conta de... Eu trabalhava em rádio. Trabalho em rádio ainda, eu estou na rádio ainda. Mas eu vim implantar um projeto de rádio aqui em Santos e, em busca de parceiro, no elevador do próprio prédio lá, eu indicava para determinados parceiros, principalmente da área de alimentação, restaurantes, para estar dentro do Eletromídia. Porque as pessoas saem do escritório, não sabem onde vão almoçar e elas podem decidir no elevador. Não, exatamente. Com o impacto daquilo. Assim, 11h45, meio-dia, você morrendo de fome. Aí você entra, vou no mesmo restaurante de sempre. Daqui a pouco você olha na tela aquele prato com aquele feitinho de fumaça. Você não vai falar, quero ir lá. Eu vou nesse lugar exatamente. O que é legal também, até como você citou um baita exemplo, a gente tem muitos clientes desse segmento. E o que é legal, por exemplo, não só eles, mas um supermercado de bairro, um mercadinho de bairro, sabe, aquele empório de alto padrão, uma loja específica, por exemplo. Você vai fazer assim, vamos fazer um comparativo com outros veículos. Vamos lá, mais uma vez. Eu vou anunciar na TV Tribuna, na Globo lá, eu vou pagar um valor X por um comercial de tantos segundos, de 30 segundos, de 15 segundos. Vai passar esse comercial, você vai estar impactando um monte de gente. Mas só que você está de Santos até o Vale do Ribeira. Bom, mas efetivamente, quem que é meu cliente? Eu vou comprar. Você pega um mercado de bairro, um restaurante, o cara fala assim, não, cara, vou trabalhar o raio de proximidade do meu negócio. Então, o cara não precisa fazer um investimento gigante, trabalhar a cidade inteira, não, sendo que assim, ele pode trabalhar o quadrilátero. Geolocalizado, né? É geolocalização, esse é o nosso segredo também. Então, a gente fala com quem interessa, eu quero falar com o público A, eu quero falar com um médico, eu tenho um produto que é voltado para médicos. Cara, em Santos a gente tem 5 edifícios praticamente 100% área de saúde. Você pega o Arthur Domingues Pinto, no Canal 2, você pega a Med Center, Centro Clínico. Então, assim, você tem nichos, né? Você tem nichos. Você pega, você tem o Concórdia, aqui na Amador Bueno, coisa que só tem advogado lá dentro. Então, assim, essa é a coisa cada vez a mídia ela vai ser muito mais programática e focada. Cara, então, assim, tá certo. Tem coisas que a gente não pode falar, mas, assim, estão se desenvolvendo muitas ferramentas para medição de audiência. Então, audiência real, saber quem é a pessoa que está no elevador. Reconhecimento facial é um exemplo, por exemplo. Então, assim, por quê? Hoje em dia, você pega, por exemplo, a gente também tem 2 outras empresas no grupo. Uma que trabalha com mídia externa, que é a Vista Mídia, e tem a Publicão, que é a mídia queridinha da cidade, né? Que é aquele mobiliário dupla face que o pessoal pega o papelzinho para pegar a caquinha do cachorro. Sim. Então, são 3 empresas que fazem parte do grupo, tudo mídia out of home, na verdade, são todas mídias externas. E, cara, isso a gente contempla, essa gama de produtos, falando com o público exatamente nesse sentido. Cara. Diretamente em cima do que aquilo que vai estar buscando. Exatamente, cara. Então, assim, você fala isso, você quer, eu quero falar com esse público. Cara, eu quero falar com um cara... quais são os prédios A da cidade? E você estava falando aqui, no início, até antes da gente entrar no ar, sobre a educação das agências de publicidade. Vocês acabaram educando as agências a criar um formato para trabalhar com vocês. Introduzindo até a história para a gente falar um pouquinho de Prêmio Eletromídia. Eu ia chegar lá no Eletromídia mesmo. Qual que é a ideia, né? Como eu falei antes, agora para as pessoas saberem, a gente aí tem 14 anos de operação aqui no Litoral. No primeiro ano, o Caio, que foi sócio fundador na empresa, né? Ele olhou, é uma mídia nova, ninguém conhecia, está todo mundo acostumado com os formatos tradicionais. A gente fala, por exemplo, as rádios hoje. Antigamente a rádio ela passava música, propaganda de 5 minutos, música. Cara, que a rádio teve que se reinventar. Só que hoje a rádio ela tem tempo real, ela está dentro do YouTube. Então, assim, tem todos os casos. Assim, todo mundo converge para isso. Sim. Tá? Essa é a ideia. Então, assim, cara, quando a gente estava lá atrás e quando a Eletromídia chegou aqui, as TVs normalmente eram os líderes de mercado no mercado de publicitário. Então, o que as agências faziam? Pegavam um filme de 15, 30 segundos do anunciante de TV, só que TV tem áudio e a Eletromídia não tem áudio. Então, é um canal só visual. Então, os caras pegavam o comercial de TV, que tinha um cara, de repente, falando no comercial e colocavam lá a legenda. Não é esse o formato que a gente quer. O formato da Eletromídia, para você ter uma ideia e comparativo, ele tem que ser mais ou menos o que a gente vê hoje muito, intervalo de ads de YouTube, de Instagram e uma série.
E, cara, é uma coisa muito... É como se fosse um outdoor. Você tem que bater o olho e captar informação. É isso. Eu, como eu te falei, o nosso segredo, o que é? Entrega, é frequência. Então, a gente trabalha... Repetição, né? Repetição. A gente é a recall. É isso que a gente fala. Então, é o que a gente trabalha o quê? É a marca na mente do consumidor. É uma pergunta que eu faço para todo mundo. Você consome tudo que você vê? Humanamente é impossível. Sim. E financeiramente também. Claro. Eu vi uma Ferrari numa propaganda, eu vou comprar. Não dá, cara. Então, assim, você vai vendo. Porra, vamos pegar um exemplo aí de uma coisa que acontece. Eu tenho um aquecedor no meu apartamento. Aí, vamos lá, acabou, pifou meu aquecedor. Aí tem um cliente lá de aquecedor, posso até falar um cliente meu, o Hidroil. Cara, o cara lá ele passa no meu prédio toda hora. Hidroil fala, cara, não preciso desse cara, mas você está vendo lá, marca. Queimou teu aquecedor, qual a primeira marca que vai vir na tua cabeça? Aqui tá, né? Impactando o dia todo. Então, é essa a ideia. Então, a gente tem essa coisa. Lógico, existem formatos. Pô, você quer falar, vou te dar um exemplo. Você quer fazer uma campanha de varejo. Varejo, o que é? Você está visando valor. Você vai jogar um produto isca, então vamos pegar, você pega um iPhone 15, um Samsung S23, os tops de linha, um telefone na faixa de R$10.000. Cara, daí assim, e o cara que é consumidor de iPhone, por exemplo, cara, esse cara ele sabe ali o preço do 12, do 13, do 14, do 15. Tá 10 mil. Aí esse cara vai lá, o Edu montou uma loja da Apple, tem uma parceria boa com a Apple, vou vender iPhone 15 a R$5.000. Você não sai na tela da gente que você está vendendo iPhone a R$5.000, eu falo para você, eu garanto que eu zero o seu estoque. Porque tem muito anunciante que chega para mim e fala, Marcelo, qual é a média de resultado de vocês? Cara, eu falei, cara, eu não posso prometer resultado, porque eu não dependo... eu dependo da vontade do consumidor, eu dependo do teu produto, e eu dependo muito, não é só o nosso ponto de exibição. Aí é que entra a história fundamental da agência. Eu preciso que a agência faça algo atrativo e que chame a atenção para esse consumidor, para isso se remeter em venda, ou não é possível. Mas, assim, marca é aquela coisa, como a gente fala a história da Coca-Cola até hoje. Uhum. Por que a Coca-Cola está em todas as mídias? Por que a Coca-Cola apoia eventos? Aquela coisa. Porque, assim, se ela parar de atuar e a Pepsi começar a trabalhar, a Pepsi vai tomar mercado dela. E é uma coisa que acontece no cenário nacional de mídia. Tem quantas marcas consolidadas que automaticamente não precisavam fazer mídia. Nem se olhava o cenário, por exemplo, automotivo no Brasil. A gente tinha, há poucos anos atrás, Fiat, General Motors, Volkswagen, Ford. As opções principais de compra de veículo. Cara, quantas montadoras existem hoje? Qual a variedade de carro que existe mudou hoje? Mudou demais isso. Então, assim, mudou em tudo. Segmento de vestuário, alimentação. Você tem cantinas em Santos. Eu tinha um Babo Américo. Daqui a pouco você tem cantina ali. E na história, quando surgiu a história de sushi, temaqueria, japonês. Cara, restaurante japonês tem Santos inteira na cidade. Então, eu falo assim, como é que você trabalha a diferenciação e lembrança de marca? Através da mídia, né? Então, e começou a virar, isso daqui virou tanta, como dizia Raul, tanta coisa no menu que eu não sei o que comer. E agora eu te pergunto uma coisa, mas como é que você entrega isso para o cliente? Né? Como é que você tem entrega? Fala, não, como é que você garante, obviamente, é o que eu falo para ele. Todo mundo vai vender todo o iPhone assim, dele, não, né? Tem métrica não, nesse disso? sentido, qual que é a métrica? É o que eu estou falando assim. Aí é o que eu falo, você vai trabalhar aí uma coisa na mente do consumidor, a compra por impulso e oportunidade. Então, se eu tenho, por exemplo, você vai pegar assim, como esse teu exemplo do iPhone, vamos lá, você pega um Audi Q5 que está na faixa de R$500 mil. Cara, se eu não sei esse carro a 300 mil... Vai sair. Eu vou comprar e vou falar para o meu amigo que tem dinheiro. Caralho, velho, peguei um Audi lá que está numa promoção. É a mesma coisa, por isso que eu te falo. Agora, se você não trabalhar, falar assim, somos a sorvetes, tal, Cascão, por exemplo, que é uma sorveteria da região, sorvetes Cascão, tal. Se você não falar de valor, não falar nada, legal, você está trabalhando a marca. Se você trabalhar valor, você está gerando impulso de compra. Então, você tem como medir resultado através disso. Que nem tem muita gente... Como é que eu vou testar se a eletromídia dá retorno? Você vai fazer uma campanha de produto, não coloque em lugar nenhum, só coloque na eletromídia. Fazer uma promo. Se surgir demanda, por exemplo, que eu falo restaurante. Cara, o delivery do cara, toda hora está indo para um prédio X. Pô, esse prédio tem tela da eletromídia. Você falou, você é impactado pela eletromídia. Você vai comprar um produto, você fala, eu vi na tela da eletromídia. Você não vai falar isso. Você vai simplesmente ir na loja, comprar e pronto. Sim. Então, assim, eu falo, resultado eu nunca vou te prometer.
Mas uma coisa eu garanto, tua marca está sendo vista e lembrada. Isso é fato. E assim, você falou televisão, internet, rádio, jornal, tudo isso tem a sua própria mídia, né? Como é que é a mídia de vocês nesse sentido, né? Como é que vocês se vendem para o consumidor? Porque ou já é algo que já está incutido? Já está. É o que eu gostava. É uma dúvida assim, minha. Quando eu cheguei na antiga Elemídia, em 2014, você ia fazer uma prospecção, às vezes, que eu te falei, do negócio de bater perna, ou às vezes você pegava o telefone, ligava para agendar reunião. Oi, eu sou Marcelo da Elemídia. O que é Elemídia? Uhum. Hoje eu sou Marcelo da Eletromídia. As telas que vão... Então, assim, é uma marca hoje que ela já está na mente do consumidor. Então, você pega várias ações que ela... É assim, eu não sei se acompanhou, e a Eletromídia está investindo muito em projetos diferenciados. Por exemplo, você pega metrô em São Paulo e trem. Eles adesivam externamente o veículo. Era isso que eu ia perguntar. No transporte público, vocês estão também internamente? Então, tem algumas cidades, né? Isso é concorrência, né? Então, assim, estação, né? A gente tem estações inteiras, que é nossa, que é o Naming Rights, por exemplo. Você tem a Estação Bradesco em São Paulo e a Estação Santander. Cara, são estações ecologicamente corretas, sustentáveis. Então, aquela água de reuso, energia solar, uma decoração toda voltada, por exemplo, jardim vertical. Então, assim, cara, aquele metrô, aquele ambiente frio de parede, ele se transforma onde a Eletromídia está. Então, a gente tem ações, por exemplo, que o pessoal que gosta do seriado, do Stranger Things. Eu não sei se você chegou a ver essa ação. O que a Eletromídia fez em parceria com a Netflix? Do ponto de ônibus? Pegou uma estação do metrô inteira, decorou... eu tirei foto. Decorou eu tive lá, exatamente. Tirei foto e o cara. Perto da Paulista, lá. Então, exatamente. Folhinha amarela lá. Então, você mostrou o quanto viralizou, as pessoas chegavam lá, o portal da dimensão pro outro mundo do Stranger Things. Demagorgon lá. O Demagorgon, os caras tirando. Então, assim, a gente recriou, cara, ali foram usados, eu acho que 27.500 adesivos. Então, assim, agora fez o Halloween com a Fanta laranja em ponto de ônibus. Então, assim, eles estão saindo da caixinha e o Prêmio Eletromídia, ele vem de encontro isso. Vamos falar dele, vamos lá. Para a nossa situação Vocês foram local, né? pioneiros aqui na região, prêmio Sim, publicitário. Hoje eu falo assim, hoje o maior prêmio do mercado publicitário regional é o Prêmio Eletromídia, em termos de convidados. A gente foi pioneiro nessa história. Por exemplo, você tem um evento consolidado da cidade, que é o Top of Mind da Tribuna, que é o evento do jornal e tal. E hoje é o Prêmio Eletromídia, se falando no mercado, cara, assim, como eu te falei, são 13 anos de evento, essa é a 13ª edição. É um evento que a gente traz grandes palestrantes. Então, assim, a gente coloca o nosso cliente lá dentro para uma noite festiva de celebração. As agências vão ganhar seu reconhecimento, seu mercado, porque elas vão criar campanhas criativas para esses clientes. O que eu falo, cara, o segredo é uma coisa que eu encho muito, literalmente falando, eu encho o saco das agências. Por quê? Eu falo, cara, uma coisa que me irrita... Eu falo isso para eles. Se você pegar áudio de ontem, eu falando para o cara, o nível das campanhas não está... Eu falo, cara, sabe qual é o problema da agência? Ela tem que esperar o cliente bater na porta dela, falar, eu quero me inscrever no Prêmio Eletromídia, cria uma campanha. Cara, cria campanha criativa o ano inteiro. A inscrição é uma consequência disso. Por quê? Quando você cria uma propaganda criativa, você chama mais a atenção do consumidor e, consequentemente, você pode gerar mais resultado para o teu cliente. Então, uma coisa que a gente assiste, é lógico, eu falo, cara, uma mídia de uma agência, ela recebe rádio, TV, jornal, internet... Cara, então, para ela pensar com calma em cada coisa, não é fácil. Mas você acha que isso tem a ver com a região mais velha, mais idosa? Sim, tem um pouquinho... Não precisa fazer coisa nova, porque o pessoal vai comprar o cara, tradicionalzão. Que nem, por exemplo, em 2014 e 2015, vamos lá, uma briga que a gente tinha, por exemplo, meu concorrente direto era o jornal. Eu falo, cara, quem lê jornal hoje, o de papel, é o meu pai. Meu pai gosta de sujar a mãozinha com o jornal. Eu adorava folhear um jornal. Por exemplo, livro... Domingão, né? Livro, eu não uso Kindle. Eu gosto de ir na livraria, comprar um livro e degustar um livro. Porque no período que eu fiquei internado, que eu falei, fiquei 1 ano da minha vida, eu li 52 livros em 1 ano, cara. Era a minha fonte de informação. Basicamente isso. Por exemplo, eu li O Mundo Sem Fim de Ken Follett, um livro de 984 páginas. Eu devorei o livro em 1 semana, praticamente, 1 a 2 semanas. Comia o livro, Monge Executivo, um livrinho desse tamanho, eu lia em um dia. Então, assim, um tempo que eu estava ocioso, cara, eu quero trazer informação para a cabeça. Então, não era de uma, cara, era diversos romance, vai desde um romance, uma ficção, autoconhecimento. Sabrina, metia Sabrina. Vai tudo, vai embora. Então, assim, porque eu não tinha, nesse período não tinha
Internet, não tinha televisão, não tinha acesso a nada de informação. Os então, vícios, é uma né? maneira, Os vícios também. São coisas que a gente direciona, como isso aqui é um vício para muita gente. Cacete, é um vício perigoso. Eu falo isso para as minhas filhas. Não só falar, eu adoro o Instagram. Tá aqui do nosso lado, né, velho? Com essa coisa do criador de conteúdo, né? Essa coisa toda. Eu também tenho um pouco essa linha dentro do... Mas eu falo, cara, a mídia ela tem que se reinventar e pensar no consumidor. Aí, quando a gente traz essa história do Prêmio Eletromídia, por exemplo, eu não sei se você chegou a ver a campanha do Abrigo Amigo, que é aquela história que eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo da mulher, que ela está sentada no ponto de ônibus, aí tem um painel do mob da Eletromídia que passa a propaganda. O que a Eletromídia fez? Que conversa, Você que interage. Disso? Ela interage, a mulher está sozinha, então assim... esse monitor ele tem uma câmera e um detector de quantas pessoas estão. Então, quando o monitor detecta que tem somente uma mulher no ponto, ele faz uma chamada de vídeo e uma pessoa da empresa está conversando com a mulher em tempo real. De repente chega alguém para assediar ela. Sim. Vamos dizer, ele pode coibir. Então, assim, mas é incrível. É um evento que foi premiado, foi escolhida a melhor campanha do ano e premiada nesse sentido. E o cara que vai dar palestra esse ano, Felipe Bartolomeu, que é o presidente da UMAP, foi um dos idealizadores desse produto em 4 mãos. Que vem para cá, vai estar... Eletromídia, que vai estar agora, depois de amanhã, sexta-feira, dia 1º, né? Então, assim, o que a gente fala assim? O elevador é um ambiente frio, vamos dizer, né? Às vezes é individual. Se você entra sozinho... tem tudo. Papo de elevador, música de elevador, tudo, sempre tem essas coisas, né? E o que é legal? Você já viu as ações que as pessoas fazem dentro dos elevadores? As agências? Então, assim, quando a gente tem o Prêmio Eletromídia, a gente tem 3 categorias. Voto principal, que é o nosso negócio, que é a exibição dos 10 segundos na tela, a criatividade nesses 10 segundos. Você tem o voto popular, que às vezes não é normalmente a melhor campanha que ganha, mas é aquela que consegue mobilizar mais gente para somar votos. E a categoria ativação. Para mim, a categoria ativação é uma coisa que você sai do convencional. Por quê? Vamos te dar um exemplo, pegar alguns exemplos de campanhas que foram premiadas no Prêmio Eletromídia. Você pega, por exemplo, a Caioa, que é uma tapeçaria fortíssima de Santos, uma das marcas mais conhecidas. Ali do Canal 3, né? Exatamente, do nosso amigo Walid. É um cara sensacional também. Deixar um abraço para o Walid. Cara, o que a agência do Walid, a DSPA do René, fez? Pegou o elevador, você imagina assim, o Millennium Tower lá na costa, você trabalha lá num determinado conjunto comercial, você está acostumado a entrar no elevador, subir naquele elevador de inox. Aí os caras foram lá sábado à agência, pegaram o papel de parede mais lindo da Caioa, enveloparam o elevador inteiro. Aí coloca uma câmera em cima da tela, outra câmera. Aí chega segunda-feira, blim blom, vai subir no elevador. Cara, você é um funcionário, você sobe no elevador, você olha, cara. Aí você olhava, pegando a reação das pessoas, passando a mão no papel de parede, aí passar na tela. Se você achou bonito esse papel de parede nesse elevador, imagina como ele ficaria na sua casa. É esse tipo de coisa, que nem, por exemplo, essa própria agência que ela fez uma vez. Pegou, colocou aquele plástico bolha que a gente adora apertar lá, que protege os produtos frágeis, envelopou um elevador inteiro de plástico bolha. Que sacanagem! Aí os caras fizeram. Você está estressado e você acha que isso aperta... Eu preferia que você fosse para o Spazíssimo, no Guarujá. Você prefere ficar apertando bolha ou passar um final de semana no spa? Caramba! Então, assim... Você mostra tudo, né? Você mostra que você está interagindo com aquela depois tela. Eu vou te mostrar que agora a gente não vai ter tempo, mas eu vou depois mostrar. Tem uma ação que a Eletromídia fez em ação com o Outback, com o restaurante. Cara, é uma ação em tempo real de intervenção. Então, isso gera um resultado e outra, e viraliza. Né? Em termos de internet, você faz uma ação... Às vezes você pega aí algumas ações de rua que o cara faz, cara, a galera filma, que nem você falou. O Stranger Things foi uma ação de trabalhar a marca dentro do metrô, só que o que aconteceu? Ela se dissipou de uma forma orgânica para vários outros formatos de mídia. Então, você vai lá, você é fã do Stranger Things. Cara, as pessoas iam lá para conhecer a estação, tiravam foto, postavam no Instagram, no Facebook, no TikTok. Virou um ponto turístico. Então, você acaba multiplicando marca lá dentro. O anunciante nosso, Netflix, ele está comprando Eletromídia. Ele comprou um abrigo, isso, cara. Não, cara. Só que aquele comprou, se dissipou, a marca dele está voando para outros veículos. Então, esse é o objetivo hoje, né? Porque, assim, o principal da gente é trazer informação, é trazer notícia. O anunciante é que faz o nosso negócio acontecer.
É deles que a gente precisa para sobreviver qualquer veículo de comunicação, como o Diário, que você fala assim, cara. Então, quando o que a gente gosta de estimular a criatividade é nesse sentido, que as agências pensem em coisas criativas que realmente vão dar resultado. Sim, claro, e o resultado está aí. Do cliente, exatamente. Você contando essas campanhas então, aí... Você pega uma... Para quem quiser, para quem está curioso e quiser, acessa lá www.premioeletromedia.com.br. Você vai olhar vencedores. Daí tem os vencedores dos anos anteriores nas categorias. Aí você vê o X de criatividade. Eu vou te dar um exemplo também assim de campanhas que são... Porque você fala assim, imagina você é um empresário, você vai falar, Marcelo, eu vou fechar um contrato contigo de eletromídia. Qualquer empresário onde vai investir em algum lugar, o cara está colocando dinheiro esperando o resultado. Então, o cara tem sempre um pé atrás. E aí é que eu falo, a importância da criatividade. Vou te citar um outro exemplo. Foi criada uma campanha, mas vai imaginando a cena. Mostrava um Chevette, falando hoje, no dia de hoje, mostrava um Chevette andando. Pesquisa aí o que é um Chevette. Tá, para quem não conhece, um Chevette, um Monza, um Gol quadrado, vamos lá. Um oitentinho, aí carro você mostrava oitentinho. um filme sendo feito, mostrava o Chevette vindo devagarzinho, você não via a pessoa dirigindo. Era como se o carro estivesse dirigindo sozinho, o carro ia lá e parava em cima da linha do trem. Aí já pegava outro take, trem com aquele farol vindo, esbagaçava o Chevette, então você mostrava o carro todo retorcido. Aí daqui a pouco entrava um outro... Só passava isso na tela. Mas nada. Não tinha um lettering, não tinha nada. Passava... Elevadores. Nos elevadores. Daí passava isso assim. Aí no final do negócio falava www.meucarrosematou.com. Irmão, você vai ficar louco da vida. Fala, que porra é essa? Desculpa o termo, mas é assim que as pessoas pensavam. Lógico. Aí mostrava uma segunda versão. Sabe aqueles elevadores, que nem o do shopping Praia-Mar, por exemplo, você pega... Aí mostrou um carro subindo no elevador, sozinho... Aí o carro está lá na cobertura, aí mostra o carro fazendo assim. Se jogando. www.meucarrosematou.com. Aí tu olha do trem, tu elevador. Cara, lógico. você vai digitar e vai falar, que merda é essa? Quando você digitava meucarrosematou.com, caía num hot site dentro do site da Renault. Os carros estão se matando porque chegou o novo Sandero Stepway. Cara... Isso é criatividade, entendeu? Porque, por exemplo, curiosidade, uma outra ação assim, que eu falo assim, o que é legal dentro da eletromídia perante outros veículos hoje, em termos de você exercer a criatividade? Por exemplo, numa televisão aberta, eu não consigo entrar na sua casa para fazer uma ação da TV dentro da tua casa. Ele tem que ser inteligente e, como tem muitas campanhas maravilhosas criadas para televisão, premiadas e tal. Eu vou te dar um outro exemplo muito legal, que é marcante para mim. Acho que foi bancado pela Skol, se eu não me engano. Mostrava uma modelo, uma menina, ela com 4 looks diferentes de roupa. Então mostrava ela, com cachecol no pescoço, blazer toda coberta. Ao segundo uma roupa mais tal, ao terceiro uma roupa mais leve, o quarto ela de biquíni. Aí mostrava assim, tipo, São Paulo é uma cidade do país que você tem as 4 estações do ano num dia. Sim. Às vezes, 6 horas da manhã está 8 graus. Então, o que acontece? Toda variável que está na internet hoje, moeda, bolsa, tempo, distância, qualquer métrica variável na internet, você pode brincar com campanha. Geolocalização, por exemplo. O 99 fez uma campanha, você estava dentro do prédio, na tela aparecia o carro mais próximo à parada do prédio. Não era nem pelo aplicativo, pela tela do monitor da eletromídia, você já via que tinha o 99 na região. São Paulo é diferente, você pegar um público, o cara te cancela uma corrida e pega outra assim. São rápido, Paulo é diferente de Santos. Aí, cara, o que acontece? Essa da Skol. Aí mostrava lá, 8 horas da manhã, Skol informa, 8 graus. Entrava a menina, chegou meio-dia, já está ali aquele calorzinho, a minha com outro look, mais levinha, Skol informa, temperatura 30. Chegou lá 3 horas da tarde, 45 graus. A menina suando, se balançando. Então, isso que eles fizeram 4 filmes diferentes, que cada um colocava a escala. Essa roupa, a temperatura vai estar de 0 a 8 graus, ela vai usar esse look. A outra do 9
a tal, cara. Então, assim, você usa as métricas de temperatura e os comerciais subiam de acordo com a temperatura. Então, isso o que é? É criatividade. O cara vai lá querer saber, tá quente, como é que tá a mina lá na Essa escola? Você usar essas coisas a esse favor, exatamente. Entendeu? Cara, então, assim, criatividade não tem limites. Então, o que é legal? A gente, nessa noite, a gente traz grandes palestrantes, caras de ótimas ideias, que vão mostrar, primeiro, o nosso principal bem para o veículo de comunicação, como aqui para o Diário, por exemplo, é o nosso anunciante. É ele que paga os colaboradores, é ele que paga os nossos investimentos, é ele que faz a coisa acontecer. Então, a gente tem que ser fiel a esse cara. Então, nesse sentido, eu falo assim, a gente precisa muito do trabalho das agências. Eu encho no bom sentido, eu tenho grandes parceiros no mercado publicitário, eu estou há 23 anos nesse mercado. E eu falo, cara, exerçam a criatividade. E a gente traz esses caras realmente para inspirar as pessoas. Cara, você pega assim, pô, tem campanhas que os caras não saem só da publicidade. Pô, você trouxe, por exemplo, o marketing do McDonald's. Do ano seguinte, eu trouxe o dono da agência da galeria, o Eduardo Simon, que cuida do McDonald's Itaú. Os caras montando os cases das campanhas que eles fazem para a televisão aberta e tal. Assim, as pessoas ficam... Sim. Pô, cara, você sai dali, né? Sabe aquele negócio que nem quando você vai... É. Tipo aquela coisa quando você é moleque, você vai no cinema, você assiste o filme com o seu herói favorito, você não sai do cinema incorporado daquele cara, você fala, puta, eu queria ter os poderes do Homem-Aranha. É aquela coisa. Então, assim, quando você sai de uma palestra dessa, você vê um cara contando, você é um publicitário, você vê o cara contando vários cases, cara, tua cabeça já vai estar ali num brainstorm, numa tempestade de ideia muito louca. É gerar criatividade, exatamente, né? Estimular a criatividade, você falou né? a palavra tudo. O maior propósito do Prêmio Eletromídia, estimular a criatividade para a publicidade. Exatamente isso. Para você que está assistindo, nessa sexta-feira, agora... Às 19 horas. 19 horas, pelo YouTube? Tem pelo YouTube. Todo mundo pode assistir. Todo mundo pode assistir. Lá no evento físico, lá só são convidados, né? É uma coisa que eu quero até deixar legal, assim, que é um evento também que a gente tem um lado social, né? Tanto eu quanto o Caio, que a gente toca a empresa, a gente é companheiro no Rotary Clube de Santos, que hoje é o maior clube do Brasil, né? É um terceiro clube mais antigo do Brasil. E um dos projetos principais do Rotary Clube de Santos é a Casa da Esperança de Santos, que cuida de crianças e adultos com paralisia cerebral, portadores de deficiência motor e tal. E é um trabalho muito sério. Então, assim, a gente trabalha pela casa, que nem, por exemplo, hoje à noite tem a Pizza da Esperança do Rotary. O que é? A gente paga os custos e o excedente de lucro é doado 100% para a Casa da Esperança. Que nem o Prêmio Eletromídia. São só convidados, a gente não cobra ingresso, mas a gente pede o quê? Uma doação voluntária para a Casa da Esperança. Então, assim, cara, é um propósito que a gente chega tá o pessoal da casa lá no evento, não passa nem pela nossa mão dinheiro. Já tem o pessoal lá, já tem o Pix da Casa da Esperança. Então, é um negócio que a gente ajuda também, tem esse lado social. Então, assim, é um evento que eu acho que de ponta a ponta ele é pensado para uma grande noite de celebração, de comemoração, de valorizar e estimular a criatividade e, como a gente fala no final de ano, celebrar os bons resultados, né, cara? É isso. Muito bem. E eu, que não fui convidado, por exemplo, você que está nos assistindo, como é que eu faço para assistir? YouTube, você vai procurar Prêmio Eletromídia, acabou e está lá assistindo. Pronto, a partir das... Em breve você será convidado, tá? Imagina, hoje eu tô tendo, me convidando. Hoje eu estou tendo o prazer de te conhecer, né, Edu? Enorme. Assim, que você tem uma ideia, por exemplo, ano de pandemia, cara, a gente mandava todo mundo com medo e às vezes as pessoas não iam no evento, lógico, né? Lógico. Então, aquela coisa, a gente tem que ter o respeito também pelas pessoas, né? Muita gente se foi nesse período, grandes amigos, e eu falo, foi uma coisa muito séria, mas a gente conseguiu ainda fazer o prêmio. Você pegava uma mesa de 10 pessoas, a gente colocava 4 pessoas na mesa. Todo mundo com máscara, só ia na hora de comer, respeitando o distanciamento. Só que o formato de jantar ficou tão bom que a gente resolveu manter. Porque antes, quando era auditório, que a gente falei, tinha 800 mil pessoas, a gente lotava um salão para ver a palestra e uma premiação. Hoje é uma coisa um pouco mais elitizada, qualificada, mas hoje eu trago para esse jantar o meu cliente, cara. Ele vai estar ali com a esposa dele ou com o sócio dele. Né? Quem tá junto, eu falo assim, eu acho que assim, é hora da gente valorizar também o nosso cliente, trazer ele para uma noite festiva. E, cara, quanto isso, quando a gente faz esse tipo de ação, o cara ele tá vendo o valor que ele investe numa coisa séria, entendeu? Então, é isso que a gente busca sempre, trabalhar o que a gente fala assim, o segredo da eletromídia, como você falou, hoje a gente trabalha a jornada do consumidor. O que é uma mídia digital out of home? É a mídia fora de casa.
Então, se você mora num prédio de Eletromídia, eu te impacto quando você sai do teu prédio. Você vai trabalhar aqui num prédio comercial, você tem tela no elevador. Você vai numa clínica Mega Imagem fazer uma imagem, você tem uma... Você vai no Pão de Açúcar, cara, você... Ou seja, a nossa mídia acompanha você o ano inteiro. E como você falou, a gente não tem o controle remoto. Então, eu entrei no elevador, só para você querer saber, um índice medido por pesquisa. O índice de atenção da eletromídia nos elevadores é de 95%. Ou seja, de cada 100 pessoas que entram em elevadores, 95 delas olham para a nossa tela. E aí está a resposta pronunciante, entendeu? E você que assistiu esse Entrevistas de hoje, provavelmente chegou na sua casa, foi impactado, e você que está assistindo, vai sair agora, vai ser impactado de qualquer forma. Marcelo Bozzani, aqui da Eletromídia com a gente, esse papo, Prêmio Eletromídia, 13ª edição? 13ª edição. Nessa sexta-feira agora, o programa está Palestrante gravado. Felipe Bartolomeu, tenho certeza vai ser uma noite incrível, presidente da UMAP, um cara de um currículo incrível, muito premiado em festivais, então assim, Com certeza. eu acho que quem está presente, quem vai poder assistir, vai ter uma noite muito legal de conhecimento, além de tudo, além da festividade, de conhecimento e informação também. Esse foi Entrevistas com o Marcelo. Obrigado, Marcelo, por ter aceitado o convite. É um prazer, aqui. eu que é uma honra para mim estar aqui. Adorei o papo. Começando a quarta-feira daquele jeito, né? Bacana, muito bem, muito cara. legal. Então vai lá, vai para o elevador, já fica sabendo de tudo. Ou se você chegou do elevador, também já ficou sabendo de tudo. Completa aqui. Siga a gente aqui no Diário do Litoral, curta esse conteúdo, acompanhe todas as nossas notícias e os nossos programas aqui no Diário do Litoral. Entrevistas está de volta na próxima semana. Valeu, Marcelo. Abraço. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. gente.